Tudo bem, muito bom. Pelo que entendi, que o júri chegou a um veredito, correto? Sim, senhor. Certo. Obrigada, Josh. E por favor, lembro a todos novamente, não deve haver nenhuma reação audível após a leitura do veredito do júri, tudo bem? All rise. All judges are in this. Certo, muito bem. Todos podem se sentar. E pelo que entendi, o júri chegou ao seu veredito, correto? Certo, muito bem. Você pode entregar o veredito hoje. Sim, senhora. Senhora secretária, por favor, faça a leitura dos vereditos. Réu Isaiah Chance, formulário do veredito, fase de sentença. Nós, o júri, unanimemente consideramos que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Isaiah Chance cometeu o homicídio de forma fria, calculista e premeditada, sem qualquer pretexto de justificativa moral ou legal. Sim. O júri decidiu por unanimidade que o Estado provou, sem dúvida razoável, que a Isaiah Chance fazia parte de uma gangue criminosa no momento do homicídio. Nós, o júri, unanimemente consideramos que o Estado provou um ou mais fatores agravantes. Cada um de nós considerou se existe uma ou mais circunstâncias atenuantes. Cada um avaliou se os fatores agravantes comprovados são suficientes e se superam as circunstâncias atenuantes comprovadas. Também avaliamos se Isaiah Chance deve receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. Nós do júri decidimos que a Isaiah Chance deve cumprir prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Datado neste dia 15 de maio de 2026, no condado de Hillsborough, Flórida. Senhora, desculpe, senhora CS, presidente do júri. Réu Sean Getright, formulário do veredicto, fase da sentença. Nós, do júri, concluímos por unanimidade que o Estado provou, sem dúvida razoável, que Sean Getright cometeu o homicídio de forma fria, calculada e premeditada, sem justificativa moral ou legal. Sim. O júri concluiu por unanimidade que o Estado provou, além de dúvida razoável, que Sean Getright criou grande risco de morte para várias pessoas. Sim. Nós, do júri, concluímos unanimemente que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Sean Getright foi condenado contemporaneamente por um crime grave que envolveu o uso de violência contra outra pessoa. Sim. Nós, do júri, temos unanimemente concluído que o Estado provou um ou mais fatores agravantes.
Cada um de nós considerou se uma ou mais circunstâncias atenuantes existem. Cada um de nós avaliou se os fatores agravantes comprovados são suficientes e se eles superam quaisquer circunstâncias atenuantes comprovadas. Também avaliamos se Shangatet deve receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. O júri decidiu que Shangat White será condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Datado deste dia 15 de maio de 2026 no condado de Hillsborough, Flórida. CS, presidente do júri. Réu Rashad Murphy, formulário de veredito da sentença. O júri concluiu unanimemente que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Rashad Murphy cometeu homicídio de forma fria, calculada e premeditada, sem justificativa moral ou legal. Sim. O júri concluiu, por unanimidade, que o Estado provou sem dúvida razoável que Rashad Murphy criou grande risco de morte para várias pessoas. Sim. O júri concluiu, por unanimidade, que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Rashad Murphy foi condenado concomitantemente por um crime grave que envolveu o uso de violência contra outra pessoa. Sim. O júri concluiu por unanimidade que o Estado provou, sem dúvida razoável, que Rashad Murphy era membro de uma gangue criminosa no momento do homicídio. Sim. Nós, do júri, unanimemente concluímos que o Estado provou um ou mais fatores agravantes. Cada um de nós considerou se existe uma ou mais circunstâncias atenuantes. Cada um de nós avaliou se os fatores agravantes comprovados são suficientes e se eles superam quaisquer circunstâncias atenuantes comprovadas. Também avaliamos se Rashad Murphy deve receber prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. O júri decidiu que Rashad Murphy deve cumprir prisão perpétua sem liberdade condicional. Datado em 15 de maio de 2026 no condado de Hillsborough, Flórida, CS para um jurado. Réu Davion Murphy, formulário de veredito do júri na fase de sentença. Nós, do júri, unanimemente concluímos que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Davion Murphy cometeu o homicídio de forma fria, calculada e premeditada, sem justificativa moral ou legal. Sim. O júri considerou por unanimidade que o Estado provou, além de dúvida razoável, que Davion Murphy criou grande risco de morte para várias pessoas. Sim. O júri concluiu unanimemente que o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Davion Murphy foi condenado concomitantemente por um crime grave que envolveu o uso de violência contra outra pessoa. Sim. O júri considerou por unanimidade que o Estado provou sem dúvida razoável que Davion Murphy era membro de uma gangue criminosa no momento do homicídio. Sim. O júri considerou por unanimidade que o Estado provou um ou mais fatores agravantes. Cada membro avaliou se havia uma ou mais circunstâncias atenuantes. Cada um de nós avaliou se os fatores agravantes comprovados são suficientes e se os fatores agravantes comprovados superam quaisquer circunstâncias atenuantes comprovadas. Também avaliamos se Davion Murphy deve receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. O júri decidiu que Davion Murphy receberá prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Datado neste 15º dia de maio de 2026, CS, presidente do júri. Certo, membros do júri, agora vou fazer a todos vocês a mesma pergunta, semelhante ao que aconteceu após a fase de culpabilidade para todo o júri. Então vou perguntar a vocês sobre as decisões do júri que acabaram de ouvir. Jurada número 9, iniciais DM. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 16, iniciais AM. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 19, iniciais AM. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 24, iniciais W. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 32, iniciais CRP. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Eu concordo. Jurada número 47, iniciais AM. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 49, iniciais CG. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu?
Jurada número 78 iniciais, corrente alternada. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? Jurada número 142 iniciais TL. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? E jurada 157 iniciais CS. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu? E jurada 158 iniciais JH. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que a jurada decidiu? E jurada 167 iniciais JE. Você concorda que as decisões lidas pela escrivã refletem com precisão o que o júri decidiu?